Como de Zé Dirceu, então? Puta, vai ser um plot Mas eu escarpado. Não quero saber de petista vindo aqui comentar e reclamar, porque brigas não é bom. Brigas não é bom. Não, e na esquerda, o que tem de fã do Zé Dirceu, já vi isso que eu não gosto do Zé Dirceu. Todos se lembram. Tem muito fã do Zé Dirceu mesmo. Tem muito fã do Zé Dirceu na esquerda. Esse é o problema. Beto Soares, boa noite. De onde apareceu essa gadaiada? Cara, mexeram na goiabeira que tinha ali e eles saíram correndo. Beto Soares faz tempo que eu não apareci aqui. Pensei nisso. Lembram que eu disse que era um governo... Todos se lembram que eu disse que era um governo de base de centro-direita, de verdade de direita. Isso significa que temas... O governo Lula é um governo de base de centro-direita. É um governo de base de centro-direita. Na opinião do senhor, Sadi, pelo amor de Deus, né? É que o senhor explica isso. Ela quer reforçar. Não, é a realidade eleitoral. Vamos lembrar que de 13 a 19 nós tivemos praticamente interditados de fazer política no país. Então nós perdemos muita força. A direita não. A direita veio 14, 18, 14... 16, 18, 20 nas eleições, acumulando força e ocupando território e avançando política culturalmente no país. Nós não. Nós tivemos que nos defender, primeiro do impeachment da Dilma, depois do Lula livre, depois tivemos a pandemia, depois elegeu o Lula presidente, que era quase impossível, mas com a aliança com Geraldo Alckmin, né, e com uma frente ampla foi possível, mas nós sabemos que isso não significou uma vitória do PT da esquerda, e sim do antibolsonarismo. Então essa é a realidade. Quando nós queremos avançar sobre pautas que a direita não concorda, porque o que a direita disse em Nova York e disse em São Paulo? Vamos vender as estatais, que é a Petrobras, os bancos públicos, e é isso que eu acabei de falar. Desvincular o salário mínimo. Então, é uma agenda que não é a nossa. A nossa agenda é que, para resolver os problemas do Brasil, nós achamos que o Brasil precisa desconcentrar a renda. 80% dos brasileiros, na Oxfam, na Datafolha, na Candor, pesquisa qual é o principal problema do Brasil sobre desigualdade social. Mas isso que o senhor falou, eu queria que o senhor repetisse, porque o senhor falou que não foi uma vitória da esquerda, foi uma vitória do antibolsonarismo. Por isso mesmo que o Lula... Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A Sadi foi safada aqui, no bom sentido, porque ela virou meme semana passada por dizer que o Lula não ganhou as eleições e sim o Bolsonaro que perdeu. E ela foi muito criticada por isso. Aí chega o Dirceu e diz a mesma coisa. Exatamente. Praticamente ela chamou o Zé Dirceu para falar isso. Para falar isso. Exato, exatamente. Para falar isso há uns 2 anos já. Porque o Dirceu... cara, o Dirceu, eu não gosto dele também não, mas ele é um dos mais sensatos dos petistas. Ele, pelo menos, está falando a verdade. Ele não está iludido igual o Boulos, igual a Revista Fórum, igual o DCM, vendendo que o país está uma maravilha. Gente, a taxa Selic bateu 15% meia hora atrás. E ele é daquela época que os caras estavam em volta do Lula, que inclusive ele, puta, como é que chamava aquele cara que sempre estava do lado dele, um baixinho? Assim. Não, o outro que é mais baixinho, que era um cara, tipo, que era bem puxa-saco do Lula, mas ele falava as coisas pro Lula. Esqueci o nome dele. O Genuíno também. Esses caras, eles, até também pela idade, por terem... conhece o Lula há muito tempo, ele ouvia esses caras, entendeu? E hoje eles estão lá também fazendo... Tudo bem, eu não sou daqueles caras conspiratórios que acho que ele não pode falar isso na Globo News. Mas a Sadi, ela fica tão feliz que ela não faz pergunta. Ela fala assim, você falou isso mesmo? Repete. Repete. Tipo assim, é surreal, né? Tipo, surreal. Tipo, nossa, eu vou ganhar uma estrelinha dos Irmãos Marinho. Ridículo, patético. Não, mas ela tá esfregando na cara da esquerda progressista, dessa mídia que a gente acaba compartilhando muita coisa aqui, né, pelo volume do trabalho deles, mas que fica iludida e atacou a Sadi quando ela falou que o Lula não venceu e sim o Bolsonaro perdeu, né? E, gente, se o Bolsonaro tivesse vencido, ele também não teria vencido, teria sido o Lula que teria perdido. A disputa é pela rejeição, né? É quem tem menos rejeição. Quando escolheu o Geraldo Alckmin, Oi, fala de novo, Lília, perdão. Não, por isso o Lula fez uma frente ampla, justamente para o antibolsonarismo ganhar. É isso. Exatamente. E, gente, o Lula foi eleito falando que
para criticar o governo, né? Ele falou para criticar o governo. E o governo é de centro-direita mesmo, gente. É de centro-direita. O Elias Jabbour, quando esteve aqui, e o Elias Jabbour, que está bem próximo ao governo, de certa forma, né? Ele é do PCdoB, e o PCdoB faz parte dessa aliança com o PT. Ele falou, gente, a proposta do governo Lula nunca foi superar o neoliberalismo, não tem como. Né? O vice-presidente é o Alckmin. Então, eu estou concordando com o Dirceu aqui, cara. O governo é de centro-direita. E a prova disso está aí hoje. Banco Central, o Copom, subiu a Selic de novo para incríveis 15%. 15%. E a prova também está nesses vetos que foram derrubados ontem, Claudinho. Porque foram 63 vetos derrubados, se eu não me engano, e muitos deles com voto do PT, tá? PT, PSD, PSB, vários desses vetos. Então, eu acho que isso é mais uma prova clara que nem o próprio partido concorda com o governo. O Gilberto Carvalho, eu fui pesquisar e eu lembrei daí. Gilberto Carvalho, que era o assessor histórico do Lula desde a época, acho que do sindicato. O cara conhece, porque os caras conheciam o Lula, né? E esses caras não tem mais hoje. Tem o Rui Costa, que não apita nada, a Gleisi, que não apita um pouco, ele voltou pro. Eu também não gosto da Gleisi, como não gosto de ser, mas eu acho que ela é uma figura importante para estar ali do lado do Lula, para ver se agora ele é 15% realmente. Os juros é 15%. Lula, abaixa o juros, você vai perder a eleição. É vulgar. Mas é isso, gente. Vai começar outubro, até outubro do ano que vem, que a eleição vai ser 0,5%, vai chegar na eleição do ano que vem, vai estar o quê? 6% a menos, aí vai estar 9%. Junho, né, Claudinho? Final de junho, né? Daqui a pouco falta aqui. Pois é. Desde setembro só sobe. Só sobe. Não dá nem para culpar a guerra do Irã, porque a guerra começou em outubro. Exato. Do Irã não, do Israel e Palestina. Que eu estava lendo ontem, o café conseguiu chegar na prateleira ao dobro do preço. Chegou, atingiu. Esse é um assunto que a gente vai deixar para outro lado, que a gente vai fazer uma pesquisa e falar do café. Não, eu sei, porque é um absurdo isso. Não dá para ganhar a eleição com 15% e ir com café a 40 pila, o quilo do café. Na promoção. 40 pila o pilão. 40 pila o pilão, exatamente. Vamos ver, vamos tirar o Zé do seu da tela, vai. Continua aqui só para encerrar. Não, tira da tela sim, para acabar sim. Foi publicado no painel da Folha de São Paulo que não era importante para a vitória, era importante para governar. E o tempo mostrou isso. Porque vamos lembrar que nós, nesses 2 anos e meio, conseguimos grandes avanços na PEC da transição, o IVA, as reformas que nós fizemos, várias reformas microeconômicas. Quer dizer, o governo conseguiu cumprir uma agenda que deu governabilidade e condições para o Brasil crescer esses 3 anos, inclusive. Diminuir a desigualdade, o desemprego. São avanços. Agora, o país, certo, está politizado, porque dizem que o Brasil está polarizado. Não, o Brasil está politizado. Grande parte da população brasileira é conservadora de direita e grande parte é progressista democrática. E a democracia voltou agora, com essa entrevista do Flávio Bolsonaro à Folha de São Paulo, porque ele deixou claro, ou tem indulto, ou compromisso de indulto, ou de anistia, e nós vamos caçar ministro do Supremo, ou nós podemos usar a força. Quer dizer, o projeto deles é um projeto autoritário. Nós estamos vendo como é que o mundo está evoluindo. Exato, cara. O projeto deles é um projeto autoritário, de fato. De fato. E aí vem Flávio Bolsonaro, hoje o Carluxo, né? Ontem, depois de ser iniciado, ele veio falar da escalada do autoritarismo no Brasil. Cara, teu irmão falou em usar força, caso não role impeachment do Alexandre de Moraes.